Olá, boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Esse é o nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo, aqui pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. E somos todos muito gratos por você estar participando aqui pelo YouTube, pelo Face, pelo Instagram, deixando aqui a sua contribuição, a sua vibração, deixando possíveis indagações também. E hoje nós estamos dando continuidade a uma temática muito importante, falando sobre o legado do nosso querido Celso Martins, escritor espírita com mais de 100 obras. Você conhece alguma obra do Celso Martins? E quem está aqui nos ajudando, né, a falar um pouquinho desse grande personagem do nosso movimento espírita, né, brasileiro, nacional e internacional, porque ele escreveu também muito para fora, por meio do Esperanto também, é o nosso querido Givanildo. Givanildo, mais uma vez, boa tarde, obrigado por você estar vindo aqui novamente para a gente continuar a falar um pouquinho do nosso querido Celso. La presura estas mia, um prazer meu. Ah, isso aí. Eu estou devendo, porque eu fui um aluno relapso. Só aprendi esperando. Comecei lá a aprender com a dona Terezinha lá Dona Terezinha, no Luiz Amor, no curso mesmo que fazia. E hoje nós vamos dar um destaque especial na atuação do Esperanto do nosso querido Celso Martins. Sim. Mas antes nós queremos, Givanildo, destacar aqui alguns dos livros dele, né? No encontro anterior a gente destacou alguns, hoje nós vamos destacar outro, né? E nós queremos deixar, olha, você que está chegando agora, que já está ligado aqui com a gente, nós temos aqui um relato muito interessante da tradução que o Celso fez para outros países, inclusive para a União Soviética, né? Nós vamos aguardar isso como segredo, porque o Vanildo vai falar um pouquinho aí dessa história, como é que foi, né? Claro. Então, assim, o Celso tem, né, dessas mais de 100 obras, como nós já mostramos no encontro anterior, uma que vai falar do Centro Espírita, Diretrizes Básicas e Unificação. Então, esse livro apresenta de forma simples, despretensiosa, a panorâmica de uma agremiação espírita tão necessária, né, Givanildo? Como é que é, né, a casa espírita, né? Desde a sua estruturação, aspectos burocráticos para a sua instalação, a divisão ideal dos seus diversos departamentos. Olha que interessante. Ele está dando aqui uma aula de gestão organizacional da casa espírita, falando aqui até a postura dos membros da diretoria e tarefeiros. Fantástico. A fim de que sejam mantidas a lisura e a integridade que caracteriza a doutrina. Então, assim, o Celso ia de A a Z, ele vai de A a Z. Outras obras interessantes. Aliás, isso que você falou é muito pertinente para os dias atuais. Não sei. Você acha que faz sentido? Mais que nunca. Nós ainda estamos naquele período de divulgar. Chegou o momento de nós espíritas, e eu digo isso também para o pessoal do movimento esperantista, nos situarmos como administradores. Isso, importantíssimo, Joanildo, muito importante. É preciso que nós, urgentemente, mudemos todo esse foco ao divulgar doutrina espírita, falar de doutrina espírita, fazer palestra, tudo isso é legal. Mas se você não tiver especificamente todo um processo administrador, nós teremos sérios problemas. Agora há pouco nós vimos isso. Com a pandemia, várias casas espíritas fecharam e não conseguiram abrir. Porque muitas das vezes, não conseguiram voltar, né, que você está falando? Não conseguiram voltar. Olha que coisa, Givanildo. E um sério problema qual é? Muitas das vezes o pessoal imputa todo um trabalho aos diretores, ao presidente principalmente. E fica o pessoal apenas ocupando o cargo. Sim, importantíssimo. É preciso que cada um de nós nos situemos. Jesus foi muito claro com respeito a isso aí. Isso mesmo. Junto com os apóstolos, olha só. É preciso que todos nós nos comprometamos com a obra. Perfeito, muito bem. E nós sabemos, né, nós tivemos aqui recentemente, com a nossa querida Darcy, e nós sabemos que o CERJ vem fazendo um trabalho fantástico nessa área de dar suporte, treinamento, né? Nós tivemos recentemente no Conselho Espírita da nossa região, falando dessa estrutura, porque assim é extremamente necessário para manter
né? É de uma importância muito grande isso. Eu faço parte do SERJ. Então assim... Estou lá desde os anos 80, coordenando o Esperanto. Então você sabe como é que é importante a gente dividir isso aí. Então, isso o Celso, então, já trazia lá nessa obra, né? Nesse contexto aqui, falando da estruturação e a relevância que ele fala aqui. Outras obras interessantes do Celso, olha, Caboclos, Índios, Preto Velhos. Sim, interessante. Outra também, É Possível Ser Feliz? Olha só o tema. Essa é o aspecto dos Caboclos, Preto Velhos, ele fala sobre o assunto, mostrando que a Umbanda é algo assim, ou Candomblé, ou qualquer dos conceitos afros. Mas a doutrina espírita, ele é única. Sim, e aí trazendo também... Que tem lá também doutrina espírita em todos os conceitos, em todos esses processos, todas essas religiões, ou conceitos mais diversos religiosos, mas a doutrina espírita, ela se faz para todos. Sim, sim, e o detalhe também é importante, já colocando aqui a questão do respeito da tolerância religiosa, né? Como é preciso isso? Nos dias de agora, então, nós estamos observando que alguns ramos do movimento religioso estão criando sérios problemas. Verdade, Quase que voltando à Idade Média, Jesus verdade, querido. É isso, é verdade. É preciso que outra coisa também que queríamos chamar a atenção, no movimento espírita, doutrina espírita, a gente sabe. Ela é o próprio evangelho entre nós, o evangelho de Rede Viva, o Consolador legal. Isso aí. Tá? Mas temos que reconhecer o trabalho dos demais caminhos que levam o homem a Deus. Isso aí. E muitas das vezes o pessoal do movimento espírita cria um verdadeiro... Não, a Umbanda, isso não, pelo amor de Deus. Desinformação, né, João? Tanta informação que precisa, né? Chegar a conhecimento. Compreender um pouco mais a doutrina espírita em sua base, se a gente tiver o cuidado de bem analisar o livro dos espíritos, a lista implícita de mais religiões. Isso. Só que tem que ter olho de ver e ouvido de ouvir, como Jesus Cristo disse. E aí, muitas vezes, o pessoal cria verdadeiras barreiras e aí, sem querer ou inconscientemente, começa a criar os preconceitos. Isso, muito bem lembrado. E assim, o Celso também escreveu um livro que nós fizemos até tarde de autógrafo, fizemos várias tardes de autógrafo com ele, né? Olha só esse livro, Sexo, Amor e Educação. Nossa. Olha só, então ele como professor, como educador, trazendo sempre para a gente essa temática assim, no olhar espírita, no olhar do educador, ele fazendo essa visão multidisciplinar, interdisciplinar que ele já tinha. E esse trabalho, esse livro, foi inclusive editado em benefício da Rádio Rio de Janeiro também. Lembro disso, tem até a anteninha, né? Sim, a antena deles na rádio. Um trabalho importantíssimo. Aliás, o Celso prestou uma contribuição incrível na Rádio Rio de Janeiro. E todas as obras deles eram voltadas para doação. Para doação. Nenhuma obra dele era para ele próprio. Ele sempre escolhia alguma... Sempre em benefício de uma instituição. Isso acho que a gente pode citar também isso como uma característica. Ele tinha, inclusive, programas dele, né? Dentro da Rádio Rio de Janeiro. Os mais diversos ele tinha por lá também. O trabalho feito pelo Celso na Rádio Rio de Janeiro foi de importância muito grande. Também. A Rádio Rio de Janeiro, que passa por um momento difícil atualmente, e que nós espíritas precisamos estar muito atentos, não só do Rio de Janeiro, do Estado, mas do Brasil. Isso, para ajudar e contribuir para que a luz continue. Uma das únicas obras rádio, AM, no movimento brasileiro, a divulgar a doutrina espírita no Rio de Janeiro. Ela é a única. E nós não temos condições de sustentar a nossa Rádio Rio de Janeiro. É um desafio. Então, amigos, vamos colaborar com a nossa Rádio Rio de Janeiro através do Clube da Fraternidade. Isso, e o MAP aqui, graças a Deus, tem podido participar. Temos lá quinta-feira, quinta do Evangelho, e as mensagens diárias, que todo dia, antes da Ave Maria, tem lá a mensagem, a reflexão do MAP. Então, o nosso presidente está engajado aí. Esse trabalho que o MAP faz na rádio é de importância muito grande também. Não só sustentando a rádio, mas mostrando esse trabalho maravilhoso que é do MAP. Sim. Que se faz, que já não é mais no Rio de Janeiro cidade, já está se espraiando por outros locais. Por outros lugares, com certeza. Nós, inclusive, temos um polo também em Portugal, né? Já então, em Portugal, assim, Portugal, ó. Então, aí depois, Sexo e Amor em Nossas Vidas. Aqui em Sexo, Amor e Educação, eu lembro que nós fizemos um período com ele também, um debate. Olha só qual foi o debate. Sim. Maternidade precoce. Sim. Sexo, maternidade precoce e reencarnação.
sexo, maternidade precoce e reencarnação. Então ele traz essa discussão junto ao nosso querido Luiz Carlos Formiga e outros companheiros da época. Então, assim, a atualidade do tema, como é ainda pertinente. Depois, voltando mais agora para o campo especificamente doutrinário, mediunidade, para entender a morte, vida e alma dos animais. E aí, Divanildo, nós vamos abrir para a história de causos, né? Causos. Você falou que tem um caos aqui, que tinha um cachorrinho interessante lá, né? E depois, queridos amigos que estão nos acompanhando aqui, que estão chegando agora, nós estamos falando aqui do legado do nosso querido Celso Martins, com mais de 100 obras escritas. E nós vamos trazer aqui um dado importante histórico sobre a tradução que ele fez para o Esperanto para os outros lugares, outros países, inclusive países chamados da época que era Cortina de Ferro, é isso, né? União Soviética. É isso, União Soviética. Mas dos animais, o que você tem um caos para contar do Celso Martins? Eu não sei se mostrando esse outro lado, né? Um lado assim, né? Do fenomenologia espiritual. Do amor e do fenômeno também. E ele tem esse livro, né? Vida e Alma dos Animais. Então, você vê que ele vai de A a Z, né? Eu não sei se você vai voltar sobre a questão usando o Esperanto, divulgando a doutrina espírita. Sim, nós estamos agora para isso. Exatamente. Aqui nós estamos voltando agora você ficar livre para você falar mais da contribuição do Celso, do seu trabalho nesse contexto do Esperanto para fora. A importância da divulgação do Esperanto. Exato. O Celso, ele chegou a escrever um artigo. Ele era articulista do Reformador. Ele andou Reformador. É importante citar que o Reformador é o quê? É o órgão principal, é o órgão, o mensário oficial da Federação Espírita Brasileira. Alto nível de qualidade. Nossa, ele foi articulista durante muito tempo. Bacana. E nos artigos que ele escreve, ele fala um caso interessantíssimo. Ele divulgando doutrina espírita usando o Esperanto para a União Soviética. Como é que ele fazia? Ele tinha um correspondente lá na Rússia, na ex-União Soviética, e aí ele mandava o Livro dos Espíritos em blocos pequenos, dentro de carta, Olha o só. seu correspondente. Datilografado na época. Datilografada, naturalmente datilografada, né? Porque se a censura visse que ali devia ser... Eu não sei se chegou também a colocar também folhas impressas ou páginas impressas. Então, ele divulgando doutrina espírita para a União Soviética. A União Soviética, para os companheiros ficarem sabendo, hoje não mais existe, mas aqueles países que faziam parte dela, hoje são independentes, como é o caso da Bielorrússia, por exemplo. Recentemente, nós vimos um vídeo em que uma pessoa fundou um Centro Espírita Amor e Caridade, se não me engano, esse é o nome. Lá de Minsk é a capital da Bielorrússia. E essa pessoa falando em português, esperantista, mas ele falou em português, ele falando da luta que é divulgar a doutrina espírita na região grande, e isso na Bielorrússia. A União Soviética englobava todos aqueles países, Bielorrússia, Lituânia, Estônia, enfim, todos aqueles povos. E aí eles citam um outro centro espírita, em outra cidade já da Bielorrússia, divulgando doutrina espírita, graças ao Esperanto. Ou seja, o que o Celso, não estou dizendo que seja esse consequência da carta ou daquilo que ele mandava para lá. Mas mostrando da importância. E esse rapaz dizendo, eu agora esqueci o nome dele, acho que Latinic, o nome dele, o sobrenome, acho que é André Latinic. E ele dizendo como é difícil divulgar a doutrina espírita na região. Ou seja, pessoas como o nosso querido Celso e outros que vieram também, que divulgaram doutrina espírita para esses países, sem as pessoas saberem, foram espécies assim de ponta de lança para mostrar a doutrina consoladora. Fantástico esse trabalho, né? E não é muito conhecido. Eu, por exemplo, não conhecia, não tinha esse conhecimento. Nossa. Sabia que ele escrevia, mas esse detalhe, por exemplo, de colocar o Esperanto como porta, como caminho, olha, ele está divulgando livros dos espíritos e escrevendo, olha. E como funciona? Eu estou lembrado que
e já foi comigo. Traduzi um livro, 2 livros, um da Fátima Moura. Nossa querida colaboradora aqui. Grande Fátima, nossa. Um grande abraço para Fátima. Com livros maravilhosos, ela é médium muito boa, e palestrante também. E ela, um dos livros que nós falamos foi sobre AIDS. Olha, e nós passamos por Esperanto. Passaram por Esperanto. Passamos por Esperanto, amigos nossos revisaram também, porque tem esse costume. No movimento esperantista, ao se traduzir, pedir para outros revisarem. Bacana isso. Nós estamos mostrando uma obra que é para o mundo. Verdade, Então, aqui se conhece mais a qualidade, né? A qualidade, na verdade. Mandamos para locais e caiu na Rússia. Olha. E tem uma revista, o nome dela, La Onda do Esperanto, a Onda do Esperanto. E essa obra chegou por lá, e o Fabiano Henrique, que trabalha conosco na Rádio de Janeiro, menino maravilhoso, muito bom, o Fabiano, que colabora lá no departamento de Esperanto da Rádio de Janeiro. E aí, nós mandamos para lá. Aí o Fabiano que mandou. Passaram-se 4 anos, eles não quiseram fazer o reticência, ou seja, a crítica. 4 anos depois foi que vieram fazer sobre a crítica. Eles fizeram jocosidade, sei que, enfim, mostrando que não conhece nada de doutrina espírita. Então, nós que estamos reencarnando no Brasil, precisamos compreender isso. Nós estamos reencarnados no Brasil, não é que o Brasil seja melhor nem pior, mas nós estamos numa tarefa que precisamos muito levar em consideração. Muitas vezes não levamos em consideração. E aí, 4 anos depois, eles não quiseram publicar, porque ficaram cheios de dedos, e publicaram. E fizeram jocosidade. Mas no final diz assim, essa obra é importante em função da caridade. Da caridade que a Fátima Moura imprime ao estabelecer essa obra. Olha, que fantástico, hein? Olha, a mesma coisa aconteceu com o Suicídio e Suas Consequências, com a obra feita pelo Gerson Simões, que você traduziu. Que eu traduzi para o Esperanto. O Suicídio e Suas Consequências, o Me Mortiu, Cadia e Consequências. Olha que fantástico, hein? Muito bom o trabalho. Resultado. Chegou por lá, o Gerson ficou feliz da vida, né? Que é outro companheiro de Ceceli das obras dele. Sim, do Gerson. O Gerson fez uma obra recentemente, antes da sua desencarnação, Nos Caminhos de Jesus ou Nos Passos de Jesus. Leiam, vocês ficam maravilhados com a... Eu disse para ele, Gerson, você é altamente inspirado. E aí, Givanildo, olha só. E aí, isso que aconteceu, na verdade. Chegou por lá, o pessoal viu, fez crítica logo a seguir, numa revista esperantista, como fez na obra da nossa querida Fátima, sobre o suicídio. Fez jocosidade também, primeiro foi a do Gerson, depois mas eu adiantei a da Fátima. E aí diz assim, olha, essa obra, se conservar a vida humana, ela é válida. É válida. O gesto deu por isso alegria com isso aí. Ou seja, mostrando o quanto a doutrina espírita precisa ser conhecida no mundo. Isso, e o Esperanto é um dos E o Esperanto tem sido esse instrumento que tem mostrado. Muitas vezes o pessoal, mas eu não sei nem o português. Para que aprender Esperanto? Esquecerem que o Esperanto, ele capacita você a melhor aprender a língua que você queira aprender. Então, Givanildo, e aí a gente vê assim o Celso, a gente está caminhando para o finalzinho, a gente vê assim o Celso nesse trabalho, né, e que você vem destacando, dando essa dimensão, por exemplo, assim, essa questão de muito interessante, ele ter escrito o Livro dos Espíritos, não é isso? Quer dizer, assim, ele traduzido, pegava, traduzia e ele colocava já foi gradativamente. Já foi traduzido pelo o Luiz Carlos Porto Guerreiro Neto. Sim, mas anteriormente, enquanto não tinha, o Celso ia digitar. Então ele pegava um livro que já estava traduzido, já estava traduzido. E aí ele mandava aos pouquinhos. Em página aos pouquinhos. Olha. Quando não escrevia para o pessoal lá não desconfiar que estava falando de religião. Sim, que interessante, né? Então a gente mostra assim essa amplitude do Celso também como esperantista, né? O Celso precisava ser, como você está fazendo, parabéns pelo teu trabalho do MAP, em mostrando a obra do Celso Martins. O mínimo que a gente pode fazer é reconhecer e ser grato pelo trabalho que ele fez. Que desencarnou no ano passado, retrasado, em 1º de setembro. Isso. Mostrando um trabalho em que quantos
ainda não pararam para pensar. Esses companheiros não é para exaltar isso ou aquilo. É para mostrar um trabalho que nós precisamos, as novas gerações, dar sequência. Tem esse entendimento. E aí, Givanildo, nesse destaque que a gente ia falar aqui, que eu não queria perder, do animal. dos animais, por exemplo, dos animais. Assim, que mostra assim a sensibilidade dele, inclusive do cachorrinho que ele tinha, né? A Bibi. Eu estava na casa dele, eu achei muito interessante. Então fala um pouquinho aí. Você que está chegando agora, nós estamos aqui já na parte final do nosso segundo encontro com o nosso querido Givanildo, conversando um pouquinho sobre o legado do Celso Martins. Você conhece Celso Martins? Pesquisa aí. Celso Martins escreveu mais de 100 obras, né? Falando de mediunidade, sobre sexo, amor, reencarnação, Esperanto, né? Falando várias temáticas aqui, Mensagem de Esperança, que é um livro que a gente mostrou logo no início, no primeiro programa. Então, assim, são mais de 100 obras. Você pode pesquisar na Editora M, que esses livros ainda se encontram disponíveis. E esse livro que nós vamos destacar aqui agora, que o Givanildo vai nos trazer uma situação, vamos dizer assim, de bastidor da vida, né? Familiar, né? Assim, a vida e a alma dos animais. Relembrando assim que para quem não escutou, olha, obras como Caboclos, Índios e Pretos e Velhos, tão necessário nos dias de hoje, muito necessário, está reverenciando os povos que nos antecedem, que estão aí, que nos acolheram, né? Sim. É possível ser feliz? Sexo, amor e educação. Isso aqui só alguns deles. Sexo, amor em nossas vidas, mediunidade, para entender a morte. Então, assim, reuniões mediúnicas, etc, etc. Lembrei, minhas duas paixões. Minhas duas paixões. Espiritismo e esperança. Que legal. Minhas duas paixões ou minhas três paixões. Então, deve ser três, que deve ser. Mundial Espiritismo e esperança, exato. Vida e alma dos animais. Então, você... Interessante, eu estava na casa dele visitando, ele mora, né? Os familiares continuam morando lá, ali na rua, na Praça Sainá, ali na Sulacap, é um bairro, companheiros, aqui do Rio de Janeiro. E eu estava visitando ali e tal. E fiquei à tarde lá com eles, conversando com o Celso, com a Nelly. Esposa dele. E daqui a pouco, bem à tardinha, a Bibi, a cachorrinha, que ele fala tanto dela, começou a latir. Latir e se deslocar para a porta. E começou a arranhar a porta. A porta de entrada. Aí o Celso comentou comigo, o Celcinho está chegando. Não deu outra. Daqui a pouco entrou o Celcinho, filho do Celso, né? Amigo nosso também. E aí foi aquela festa, né? Bibi com ele. Confirmando vários desses experimentos. Sim. Que há citações feitas pelo nosso querido Ernesto Bonzano, Alexandre Kizakov, o Kizakov faz ligações também sobre isso também, assim como também um outro autor muito importante, que na época, que foi Gabriel Delany, falando dos fenômenos que acontecem com os animais. Sim. E quantas das vezes não prestamos atenção nesse trabalho que esses homens fizeram lá 2 ou 3 séculos atrás. Sim. E que atualmente muito se preocupa. Quando eu vejo atualmente os vegetarianos e outros mais defendendo os animais, é de uma importância muito grande. Muito grande. O nosso querido Leon Denis fala sobre o assunto, dizendo dos reinos da natureza para chegar até a condição de homem. Beleza. Maravilhoso. E a gente vê o que a ciência vem comprovando, né? Cada vez mais, a quilômetros de distância. Tem vários experimentos, né? Por exemplo, nós estamos aqui. Vamos supor que você tem um animalzinho, né? Que você mora lá em Santa Cruz, né? Um pouquinho distante, né? Mas assim, aí você começa, tem experimento que mostra isso, você começa a se movimentar para ir para casa. Aí tem a câmera lá, na sua casa. Quando o cachorro vai, se levanta e se movimenta, nós estamos falando de quilômetros de distância. Então, assim, isso nós vamos ver nessas obras que você está citando, e o Celso traz aqui nessa obra, Vida e Alma dos Animais. Dos animais, exatamente. Extremamente mostrando essa dimensão e respeito, e você falou aí, né, dos grandes, né, que já nos antecederam, que são a importância da gente reverenciar, reconhecer e estudar. Mas nós temos aí, né, no movimento espírita, né,
o companheiro André Trigueiro, que faz um trabalho assim fabuloso. Sim, e que traz recentemente também essa discussão com a especialista, né? Ela é espírita e é cientista da área do estudo dos animais. Quando ela vai falar até na questão assim, dizem que os animais não têm inteligência, eles têm uma inteligência sim, uma inteligência diferenciada, mas mostrando várias questões que vão mostrando esse respeito que temos que ter com a natureza. E o Celso lá já trazia para cá. Do Livro dos Espíritos. Isso. Livro dos Espíritos, a meu ver, isso é uma opinião minha, que não é opinião minha. Quem estuda a doutrina espírita, ou quem verdadeiramente procura compreender a luz da doutrina espírita e vivenciar também, embora que eu não vivencie tanto, mas procuro vivenciar, o que diz o Livro dos Espíritos é uma realidade das leis da natureza. É, verdade. É só prestar atenção. Isso aí. Ter a oportunidade de estudar. Porque nós temos aqui, já nos caminhando para o final, muitos que são, não são espíritas, são espiritualistas, né? Sim. Mas essas informações para alguns e até não espiritualistas e não espíritas. Sim. A ciência está mostrando isso a cada dia que passa, provando o que diz Livros Espíritos. Não, com certeza, cada vez mais. Então, assim, para quem está tendo contato pela primeira vez com o nosso encontro aqui, nós estamos falando aqui nas referências, né, principais da doutrina espírita, e o Celso Martins trouxe esse legado para a gente, que estudou essa temática diversificada que nós vimos aqui, e principalmente falando, agora fechando nossos minutos finais, Vanildo, da importância dele no contexto do Esperanto. Então eu queria assim, fazer um minutinho para você fechar um pouquinho o que você tem assim de... Eu sei que é um grande desafio, em poucas palavras assim, o legado do Celso Martins no movimento esperantista. Professor de Esperanto, da Liga Brasileira de Esperanto, escreveu sobre o Esperanto, tem cartilhas feitas por ele, por exemplo, tem um livro que chama interessante. As Preposições em Esperanto. É dele. Nossa, é mesmo. Onde ele pega as preposições e mostra os exemplos ali. O Celso Martins, que no movimento esperantista, ele não só escrevia sobre o Esperanto, e em Esperanto, agora por último, quase que, não digo desencarnando mais ao estar numa casa de alcoolia e tal, de repouso e tal, lá para o lado de Niterói. Ele escrevia para a gente, eu tenho várias cartas dele lá no programa de Esperanto, ele escrevendo, uma característica dele. O Celso escrevia tanto que até em papel de pão, papel estava ali, vamos escrever assim, ele escrevia o tempo todo. O Celso, que conhecia tão bem o Esperanto, em que ele se tornou um dos professores principais da Liga Nacional de Esperanto, uma das principais do mundo, que é a Liga Brasileira de Esperanto. Bacana, muito bom. O Celso, que nessa atividade esperantista, ele fez quantas coisas em que o próprio movimento esperantista precisa prestar atenção no Celso. Isso aí, muito bom. Você que está nesse contexto, nessa frente, é importante você citar. E Givanildo, antes da gente fechar, me vem uma lembrança aqui muito interessante, em que nesse momento que a gente ia lá para ver alguns livros que ele estava organizando pelo Samaritano, e aí ele me mostra o quê? Nós sabemos do Freitas Nobre, né? Sim, foi deputado, né? Na época do... Trabalho importante que ele fez também. Que é a Marlene Nobre. Marlene Nobre, esposa dele, entendeu? Então, assim, ele foi uma pessoa de muita importância no período da redemocratização do país, né? Sim. E aí ele traz o seguinte, por meio da mediunidade do Freitas Nobre, né, que era um espírito extremamente reconhecido, um parlamentar reconhecido sério, né? Bezerra de Menezes manda, por meio dele, uma mensagem para o Celso Martins. Interessante, você não conhecia. Ele mostrou lá, dizendo assim, em que ele tinha uns problemas, né, de diverticulite, falta e meia, né, muita dor e tal, em que graças ao trabalho que ele fazia, ele amenizou muito, mas muito a dor que teria que ser, mostrando que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Então mostrando que o trabalho que ele fez nos trouxe luz para si próprio, né, para ele mesmo. Mas essa experiência me veio aqui, eu gostaria de deixar registrado a importância então do Bezerra, manda mensagem pelo Freitas Nobre,
que chega até ele, olha, mensagem do Bezerra para você aí. Gente, recebeu uma mensagem do Bezerra. Que é um fato, olha, do Bezerra, nossa. Né? O Bezerra que era também simpático ao Esperanto. Então. Né? Ele deve ser esperantista do plano espírita. Ah, sim, não. Como a gente sabe que tem lá no livro Memória do Suicida, vai mostrar, né? Essa parte do trabalho de Esperanto. Tem um livro dele que é a Tragédia de Santa Maria, que ele diz que o espírita precisa aprender o Esperanto em função da necessidade. Esse livro de quem? Que é recebido pela Ivone Pereira. Ah, Ivone Pereira. Bezerra de Menezes no Espírito. Ah, sim, sim. Falando da importância do espírito, de nós espíritas aprendermos cada vez mais Esperanto. Memória do Suicida traz isso. E Memória também fala do assunto também da Ivone Pereira, que é o Camilo Castelo Branco, o Espírito. Ah, isso aí. Gente, passou rapidinho, acabou mais uma vez. Queremos agradecer aqui a presença, a participação, a vibração dos amigos espirituais, dos amigos encarnados aqui, nós fazendo esse breve, bem humilde, né, despretensioso momento de lembrar um pouquinho, agradecer, relembrar para os outros, divulgar para outros tantos, né, sobre o legado do nosso querido Celso Martins. E queremos agradecer a você que estava aqui até esse momento, que vai compartilhar esse conhecimento, passar muitas vezes nos grupos jovens, na Casa Espírita, para que possam ter um entendimento maior da obra do Celso Martins. E agradecer, sobretudo, nosso queridíssimo Givanildo. Eu só agradeço. E também, lá na rádio, nós temos várias atividades ligadas ao Esperanto, Evangelho Espiritismo, Estou Esperanto. Qual o dia? E nós nos apresentamos um programa sempre ao sábado. Sábado, que horas? De 10 às 10h55. 10 às 10h55, que é Esperanto, a língua da fraternidade. E sempre tem um convidado, né? Sempre tem um convidado. Essa semana, o convidado vai ser o nosso querido Paulo César Pires, que é um dos coordenadores do Congresso Brasileiro de Esperanto, que vai acontecer a semana que vem. Semana que vem? Lá em Ribeirão Preto. Ah, que bacana. Que é a edição... É a 57ª ou 9ª, tá? 59 anos já. Você vai poder estar lá fazendo uma cobertura? Estaremos lá com todo prazer. Ah, que bom. Vamos apresentar o programa de lá e aqui no Rio de Janeiro vai ficar o nosso querido Fabiano. Bacana, apresentar e a gente vai entrevistar as pessoas. Vamos divulgar mais isso, hein? Vamos divulgar ver se a gente consegue divulgar aqui na página do MAP. Ah, seria muito legal. Lá na rádio, aliás, a Rádio de Janeiro é uma das rádios AM no mundo que mais divulga o Esperanto. Ah, que bacana. Então, eu queria que você deixasse aí o seu até logo para uma próxima oportunidade. Mitredan Casalvia, agradeço a vocês. Onde devas ir então, a gente deve ir adiante. Nenia resigno, jamais desistam. Onde besonas multi desastig espiritismo, Esperanto, cai Evangelho. Nós precisamos divulgar muito Evangelho, Espiritismo e Esperanto, Caiancam, Espiritume Ili, e também viveres em nossos corações. Danco pro lá momento. Obrigado pelo momento. Diz ali oportuna, tem outra oportunidade. Muito bom. Agradecemos então a todos mais uma vez que vibraram conosco pela espiritualidade amiga, que nos acompanhando, nos sustentando, e que nós possamos seguir nessa linha que você está nos dizendo nesse até logo, né? Evangelho, Espiritismo, Esperanto, né? A bem da paz no mundo. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.